Boa tarde a todos e a todas aqui presentes, né? Depois desse momento aqui com um pouco de furor, vou dar início ao painel, né? As mudanças no telejornalismo local em tempos de convergência, né? Eu acho que todo mundo aqui, né, acompanha o telejornalismo nacional, certo? Mas se a gente pensar na perspectiva local e das novas linguagens saem provenientes desses tempos de convergência, temos muitas mudanças que são bem interessantes de serem compreendidas, porque vamos contar com as duas profissionais que são bem conhecidas no ramo, né, como o Leal, né, que eu vou chamar agora, para compor essa mesa. Leal Manda Filho, ela é formada em rádio pela Faculdade de Fortaleza e em jornalismo pela Unifor. Foi repórter e apresentador na TV Jangadeiro, na Rede TV, e também já foi repórter, produtor, editor e agora apresentador na TV Verdes Mares. Leal, pode... Agora, nós temos a Larissa Silva, né, que é formada em Comunicação Social e Jornalismo da Universidade Federal do Ceará, UFC, é produtora da TV Verdes Mares desde 2014 e é mestranda no programa de pós-graduação daqui da UFC. E agora nós temos o Erwan Hess, que é formado em jornalismo também pela UFC. Ele foi repórter da TV Cidade e editor, repórter, produtor e apresentador da TV Verdes Mares, além de coordenar veículos de comunicação da Assembleia Legislativa do Ceará e de comunicação institucional da Prefeitura de Fortaleza. Atualmente, ele é diretor de jornalismo do Grupo Cidade de Comunicação. Seja bem-vindo, Erwan. Cada participante da mesa vai ter em torno de 20 minutos, certo, para a sua fala, e depois a gente vai abrir aqui uma rodada para as perguntas, né, por parte da plateia. Eu vou iniciar por ordem alfabética, né, então Larissa, pode ficar à vontade. Eu acordo 4h20 da manhã, de segunda a sexta, e chego na TV às 5 horas. Lá eu chego um pouquinho mais cedo que eu. E a gente começa a produção do jornalismo, né? A gente vê o que deu do dia anterior, que pode repercutir, vê também os acontecimentos da madrugada, o que é que pode ser abordado no jornal, e conforme as coisas vão acontecendo, o espelho do jornal vai sendo modificado, né? A gente costuma dizer que o que a gente prepara às 6 horas da manhã, às 8 horas da manhã, é completamente diferente. Já é outro jornal. As coisas vão acontecendo e a gente vai relatando os repórteres, os factuais vão acontecendo e a gente vai fazendo essa mudança ao longo do jornal. Depois que eu faço esse primeiro trabalho de pegar o material da madrugada e espelhar no jornal, mais ou menos uns 5h30, 5h40 eu subo para coordenar os vídeos, os ao vivo dos repórteres que vão lá no jornal, né? E aí eu fico falando com eles no ponto, passando orientações. Sou também responsável por coordenar as câmeras de trânsito, né, que a gente está sempre mostrando nas passagens de bloco e tudo mais. E também, recentemente, a gente está utilizando o WhatsApp. Essa é uma ferramenta nova, que até então a gente não utilizava e agora estamos usando bastante. E eu acho que, assim, na minha opinião, o WhatsApp abriu as possibilidades na televisão, porque a gente recebe muita informação, muita pauta, chega através do WhatsApp. Não só pautas, né? Críticas, sugestões, e eu acho que esse é um canal muito importante para quem trabalha com televisão. São muitas as sugestões que chegam pelo WhatsApp. As pessoas me perguntam, Larissa, tudo que chega vai direto para o teu WhatsApp, como é que é? Tem uma seleção? Tem uma pessoa na redação responsável por me mandar as mensagens. As pessoas chegam até falar, mas não é arriscado colocar a mensagem que chega pelo WhatsApp? Não é uma forma meio irresponsável de tratar a informação? Não, toda mensagem que chega no WhatsApp é checada pelo profissional que fica lá embaixo,
essa pessoa só me encaminha as mensagens que ela conseguiu confirmar. Então, tudo que vai ao ar na televisão se tem a preocupação em fazer essa checagem. Não sou eu que faço, porque eu estou lá em cima coordenando o repórter, mexendo nas câmeras, eu não tenho condição de ficar ligando para confirmar a informação, mas ficou pessoa lá embaixo na redação fazendo esse trabalho. E eu percebo também que a interatividade aumentou bastante com o WhatsApp, né? Tem também a nossa campanha. Todo mês a gente faz uma campanha pedindo fotos e as pessoas também mandam pelo WhatsApp. Eu acho que deu, por um lado, abriu um maior canal de comunicação com as pessoas e também deu um retorno assim, para a gente conversar mesmo com as pessoas. O Sistema Verdes Mares passou recentemente assim, vai completar um ano, né? Pelo processo de integração. Então, a sensação que eu tenho é que a quantidade, o volume de pautas aumentou bastante. Antigamente, a TV Diário produzia para a TV Diário, a TV Verdes Mares produzia para a TV Verdes Mares, a rádio, até estruturalmente mesmo, os veículos ficavam dispostos na empresa. Agora estão trabalhando todo mundo junto. Então, eu sinto que a quantidade de material que chega para a gente é bem maior do que antes. Também por uma mudança de direção de jornalismo, estamos priorizando as entradas ao vivo. A gente entende que o factual, que o telespectador se interessa pelo que está acontecendo agora, a notícia que está acontecendo de manhã. A pessoa quer sair de casa bem informada do que está acontecendo na cidade. Acontece o repórter sair para um campo e aí faz 2 entradas daquele local, mas aí ao longo do jornal já acontece outra coisa. E aí a gente desloca o repórter e a prioridade são as entradas ao vivo, né? O que está acontecendo no momento. A questão da apuração, que antigamente era feita por mim, né, na redação antiga, agora nessa integração passou por um setor específico, que é o radar. Existe um grupo de profissionais que são responsáveis por apurar a informação. A informação pode até chegar pelo output, como a gente chama, que são as televisões, né? Mas essa informação é checada pelo radar. São profissionais jornalistas que recebem a informação, vão enviar, vão apurar, vão saber se é verdade. Quando essa informação está apurada, eles passam para um outro setor, que é o setor vida local, que é o setor que vai, no caso, ir atrás de entrevista para a TV, marcar também entrevista para o impresso, sabe? Enfim, como se fosse uma chefia de reportagem, né? O pessoal vai deslocar os repórteres, marcação de pauta mesmo. E aí, quando esse material está concluído, está pronto, eles passam para a gente editar. Eu não sinto falta de chegada de material, sabe? A gente está o tempo todo bombardeado por informação, por material mesmo, assim, para ser editado. Com relação a isso, eu não sinto falta. O que a gente sabe é que a audiência aumentou bastante quando teve essa reformulação do jornal, essa predileção por assuntos factuais e ao vivo. O que tem chegado para a gente são números muito bons e o retorno que eu tenho ouvido também de que o pessoal tem gostado assim, dessa prioridade de assuntos ao vivo. Agora, assim, vou deixar claro também que as matérias mais frias elas não foram extintas. A gente tem a preocupação de sempre usar no Bom Dia assuntos mais leves, né, pautas mais de saúde. De fato, elas caíram um pouco, mas elas ainda existem. Essa semana a gente exibiu uma matéria sobre atividades esportivas no Parque do Cocó, opções de férias para a criançada. Teve também, essa semana, o VT do Luiz Gonzaga. Então, assim, essas pautas não sumiram, não desapareceram. Mas os factuais, de fato, eles têm ganhado mais espaço no jornal. Antes de me formar em jornalismo pela Unifor, eu me formei em rádio pela Faculdade da Grande Fortaleza. Na época, o curso de radialista era do sindicato, depois eles fizeram parceria com a FGF e aí tinha que fazer, que virou uma espécie de curso técnico. Antes era um curso de apenas 3 meses no sindicato, basicamente para você ter um registro profissional de radialista. E aí depois houve essa parceria e foi exatamente o momento em que eu fiz
o curso na faculdade, na FGF, de rádio, porque eu queria ser radialista profissional para ter essa experiência, poder trabalhar numa emissora de rádio, de repente ainda estando na faculdade, no curso de jornalismo. Eu já era radialista profissional, então nada me impedia de trabalhar legalmente na profissão. E assim eu fiz. Então me formei em rádio, e aí minhas primeiras experiências profissionais foram em rádio, a Rádio Verdes Mares, inclusive. E aí no meu caminho na faculdade, eu tive uma professora de telejornalismo, que ela era tão apaixonada por televisão, e ela falava para a gente, tanto da teoria quanto da prática, de forma tão apaixonada daquilo ali, que aquilo envolvia, enchia os olhos dos alunos, né? Nossos olhos brilhavam, mesmo aqueles que estavam ali fazendo aquela cadeira, porque ela fazia parte da grade curricular obrigatória, mas a gente ficava assim encantado com o amor, com a paixão, né? Assim, com as quais aquela professora falava de televisão. E aí, um belo dia, acabou a aula, eu era no estúdio, esse dia, e a gente levantando, saindo, e ela disse assim: Léo, eu quero falar com você. Aí eu disse: não, vou ficar graça, né? O que eu fiz? Aí ela disse assim: amanhã, depois da aula, eu quero fazer um teste de vídeo com você. Aí eu disse: tá certo. E ela disse: vem com um tênis, assim, uma calça jeans, a gente fica cabelinho, com sapato e tal, eu quero fazer um teste de vídeo com você. Aí assim eu fiz. Fizemos um teste de vídeo. Quando terminou, ela disse assim: na próxima aula vamos fazer de novo. E assim foi por umas 3 ou 4 semanas. E aquele contato, aquele primeiro contato com a câmera, com a lente, aquilo ali aos poucos foi me chamando a atenção, né? E eu, rapaz, quer saber, eu vou estudar um pouco mais sobre isso, vou tentar, enfim. Foi despertando em mim algo involuntariamente, né? Aquela coisa de querer entender um pouco mais sobre aquele veículo, conhecer, estudar um pouco mais. Como é que faz isso aqui? E como é que faz isso aqui bem feito? Né? Então passei a assistir mais ainda a televisão, né? Tanto aqui, a programação local, quanto aqui fora. E aí comecei, aí surgiu um estágio na TV Unifor, né? E aí muito bacana, por conta dessa coisa experimental, que você pode assim, inovar, ou testar, ou experimentar mesmo, é o momento que você está ali para poder, né, fazer todos esses testes, essas experiências. E aí é muito bacana que a gente atua em tudo, né? A gente fazia produção, a gente fazia reportagem, fazia edição, apresentação. Então a gente passava por todas as etapas do processo de televisão, né? Então, estar no estágio é bacana por isso, assim. E aí eu comecei a me interessar e comecei a deixar um pouco naturalmente o processo que foi acontecendo. O rádio foi ficando um pouquinho de lado e a TV foi entrando cada vez mais, né? No meu dia a dia, nas minhas experiências no estágio e essa coisa toda. E aí, assim, saltando, né, para a questão de como é que está hoje, mais ou menos assim. Você já citou mais ou menos a questão do tempo, já passei na Jangadeiro, pela Rede TV, fui estagiário lá no TV Verdes Mares, e aí retornei como contratado depois de um tempo. E aí comecei, quando eu voltei para a TV Verdes Mares, em 2013, voltei como produtor de pautas do CE2. Aí passamos 3, 4 meses, surgiu uma vaga de repórter, e aí as pessoas lá dentro que já me conheciam, da época do estágio, que já me conheciam por acompanhar um pouquinho do meu trabalho nas outras emissoras, chegaram até me perguntar: Léo, você não quer essa chance de ir para a reportagem e tal? Eu falei: por que não? Vamos lá. E aí fui para a reportagem, passei a ser repórter da madrugada, passei uns 3, 4 meses, de 5 da tarde à meia-noite. Horário meio cruel, mas aquele horário de iniciante, digamos assim, né? Que a gente aprende muito, assim. Ele é bem sacrificante, mas ao mesmo tempo de um grande aprendizado também. E aí depois fui para a madrugada, assim, para o início dela, né? Para 5 da manhã. Saí de 5 da tarde, fui para 5 da manhã, para ser repórter, um dos repórteres do Ao Vivo do Bom Dia, né? E aí, assim, também uma experiência muito bacana, porque das 5 da tarde à meia-noite eu só gravava reportagens, não fazia link. Quando eu fui para 5 da manhã, eu passei todos os dias a fazer link para o Bom Dia. E aí, gente, a rua, a prática, o dia a dia, eu fazer, assim,
tudo isso é uma verdadeira escola, né? Cada dia que a gente ia fazendo aquilo ali, ia gerando cada vez mais uma bagagem, e assim, a confiança eu vivo cada vez mais. Então assim, o ao vivo, quando ele entrou na minha vida, na reportagem, foi muito bacana por isso, porque até então a experiência era só de VT, reportagem gravada e tal, depois o ao vivo foi uma experiência realmente que marcou muito. E aí depois, sendo repórter do Vivo, do Bom Dia, surgiu a oportunidade de tirar as férias da apresentadora titular durante um mês, e a editora-chefe do Bom Dia, à época, me fez esse convite, né? Ela disse: Leal, você já está bem no Vivo na rua, né? Ela disse assim: eu acho que um repórter que faz um bom Vivo na rua, ele segura a bronca no estúdio. Ela me disse isso. E ela disse assim: você já está se tornando aos poucos um rosto conhecido daquele público que assiste ao Bom Dia, que acorda cedo, liga a TV. Por quê? Porque eu não estava no estúdio, mas eu estava na reportagem, na rua. Então a apresentadora, vamos ao vivo com o Leal, não sei aonde e tal, não era um rosto, de certa forma, conhecido daquele público. Ela ia se ausentar por um mês, quem ligasse a TV depois não ia, ixi, quem é essa pessoa que está no lugar da apresentadora? E aí fiquei um mês nas férias dela, e aí, em pouco tempo, 2, 3 meses depois, houve uma mudança na grade da Globo, houve uma mudança em todos os Bom Dias, em todos os estados, e aí o Bom Dia passou a começar mais cedo, e passou a ser maior do que ele era, né? Então ganhou mais meia hora, e aí nisso houve algumas mudanças para poder dar conta do recado, e todos os dias colocar um jornal no ar de 2 horas, e uma dessas mudanças foi o pedido para mais uma pessoa no estúdio, além da apresentadora, porque ela sozinha segurava tranquilamente, mas a questão não é só essa, a questão é que ia ficar muito cansativo para uma só pessoa, seja quem fosse, né? E às vezes até para quem estava assistindo também. E aí, quando disseram assim: não, vamos colocar mais uma pessoa no estúdio, como eu tinha acabado de tirar as férias dela, disseram: Leal, vai ser você. E aí eu passei então a apresentar o Bom Dia em dezembro de 2014, até quando o Hora 1 estreou, em rede nacional, essa coisa toda. Eu chego mais ou menos umas 4h30, e a gente vai ver tudo que aconteceu na madrugada, né, nas últimas horas, para já atualizar. E quando for 6, a gente teve condições de entrar no jornal, pelo menos com minimamente aquelas informações ali, mesmo ciente, como a Larissa disse, que durante o jornal a cidade está acordando, as pessoas estão saindo, a vida está começando, digamos assim. E à medida que as coisas vão acontecendo, o sinal dá problema, o acidente acontece, o incêndio começa, a operação da polícia tem início, a gente vai tentando acompanhar aquilo ali, né, à medida que aquilo acontece dentro das 2 horas em que o Bom Dia está no ar. Então ele é feito com ele no ar, as coisas acontecem com ele, as pessoas assistindo, e ele está acontecendo, e a gente precisa mudar tudo que foi previsto, como a Larissa disse, né? Ontem eu previ uma coisa, mas hoje o cenário mudou completamente, então a gente se adapta àquilo ali, entendeu? E vai fazendo as mudanças para poder trazer aquela informação para quem estiver assistindo, sair de casa exatamente tendo uma noção mínima do que está acontecendo na cidade, né? Em Fortaleza e também no interior. Quando acaba o jornal, a gente já começa o processo do jornal do dia seguinte, né? Durante a manhã, mas diante daquilo que está ao nosso alcance, no sentido de que é complicado você, 9, 10, 11 da manhã de um dia, prever mais ou menos, né, como é que vai ser o jornal que eu vou colocar no ar daqui a 18 horas. Quanta coisa não vai acontecer até lá, né? Então, assim, tem muito mesmo disso que se dá. A notícia está em desenvolvimento, com o Bom Dia no ar, com ele também em desenvolvimento, e a gente vai apurando, vai checando e dá a notícia, aquilo que já está confirmado, e aí diz: olha, daqui a pouquinho novas informações sobre esse caso, tal, e a gente vai tentando apurar, né, com ele no ar, assim. Mas aquilo que é possível ser feito depois, quando o jornal acaba, para o dia seguinte, a gente vai fazendo. Em relação às mudanças, a gente de fato está passando por um processo de mudança assim, muito grande. Eu paro hoje para 2019, aí eu penso assim: eu entrei na faculdade em 2004, a televisão era feita de um jeito. Eu saí em 2008, a televisão já era feita de outro jeito. E hoje é completamente diferente. Então, assim, tudo está como na nossa vida.
tudo, mesmo jeito que o tempo está passando muito rapidamente para todos nós, tudo está mudando o tempo todo, muito rapidamente. Em TV também. E aí a gente vai, né, assim, se adaptando, vai se adequando. A linguagem está mudando muito, né? A gente vai falando sobre isso aqui, para não me aplicar muito também. E aí abre para vocês, para a gente ir trocando essa ideia. Mas assim, a linguagem está mudando muito de TV, o formato de apresentar. O que não pode mudar é a questão da qualidade da informação, a precisão da informação, a nossa credibilidade, que é uma coisa que não é construída de hoje para amanhã, é com o tempo, e é um tempo às vezes longo, né? E é isso aí que faz a pessoa ligar e, diante de todo um cardápio que ele tem de opção, ou não ligar a TV, faz com que ele ligue e sintonize na gente. Porque ele sabe que ali ele vai encontrar uma coisa que ele pode confiar, que ele pode acreditar, porque ao longo do tempo aquilo ali foi construído. Então pode mudar seja o que for, pessoal. O formato, a linguagem, mas o conteúdo, a informação de qualidade, a nossa credibilidade, respeito por quem está do outro lado, né? Dando a gente aquele espaço, permitindo que a gente entre na casa da pessoa, né? Isso aí não pode mudar nunca. Eu comecei no primeiro semestre, eu já estava trabalhando. Eu sou da turma de 89.1 e naquela época era muito comum ter greve na universidade. E foi uma greve que me salvou. Naquele primeiro semestre de 89, houve uma greve, eu estava disposto a abandonar a faculdade. E um colega nosso de turma, Rogério, que hoje é repórter lá da universidade, já foi repórter do Jornal do Povo também, insistiu comigo para que a gente fizesse uma oficina. Durante a greve, havia assessoria de imprensa da greve feita pelos alunos do último curso da faculdade. E a gente se apresentou ao professor, Ronaldo Salgado, excelente professor que esteve aqui, para que a gente fizesse a transformação dos boletins que iam para os jornais, a assessoria de imprensa da greve, a gente transformar aquelas notícias, os releases, em notícias para a rádio e TV. E foi assim que começou a minha experiência já na prática, e se não fosse essa prática, talvez eu não tivesse continuado na profissão. E já nesse primeiro semestre a gente começou a fazer um estágio, ganhamos uma bolsa de estudo, eu e o Rogério, para participarmos da FM Assembleia, a FM Universidade. E passamos um ano lá e tive a oportunidade de, já com um ano de experiência, ali também para a TV Cidade, que permaneci lá durante um ano, cheguei como estagiário, fui contratado e de lá cheguei na Verdes Mares, onde passei 19 anos e meio, tive excelentes colegas lá. Naquela época em que eu saí, já havia uma transformação, já estava evoluindo muito rapidamente. O mundo hoje está em transformação cada vez mais rápido. Mas aí foi o momento que eu saí para coordenar os veículos de comunicação da Assembleia Legislativa, porque eu queria ter a experiência de ser gestor. E lá na Assembleia eram 5 veículos de comunicação: TV, rádio, um jornal que era mensal, uma revista que era trimestral e um portal que era diário. Na gestão do prefeito Roberto Cláudio, na assessoria de comunicação lá, minha responsabilidade era cuidar dos veículos de comunicação interna. Nós tínhamos lá, ainda existe, né? Tem um projeto de implantação da TV da prefeitura, que está perto de sair, e também de uma rádio que nós criamos e colocamos no portal da prefeitura, porque essa rádio é uma rádio institucional, onde as pessoas que entram no portal da prefeitura, elas ouvem a rádio e a gente mescla notícia e música, né, para compor a rádio. Notícias do que a prefeitura vem fazendo. Essa ideia surgiu porque ainda hoje, para se bater em prefeitura e governo é muito fácil, é uma vitrine enorme,
e muitas vezes eu enquanto profissional lá da prefeitura, muitas vezes a gente oferecesse um entrevistado, a gente não era ouvido. As equipes de reportagem que vão à rua têm sempre muito tempo para captar as notícias do que está acontecendo, desde um buraco na rua, a uma falta de um médico no posto de saúde, a um problema em qualquer situação, mas essa equipe não tem tempo de passar para ouvir um gestor que é responsável por dar uma resposta que a população precisa ter. E muitas vezes era solicitado somente uma nota pré e a gente queria participar do jornal, porque a gente tinha informação para dar também. E no processo de informação da notícia, mesmo os colegas que estão começando agora no primeiro semestre, vocês vão ver que a notícia, o básico dela é sempre ouvir todos os lados interessados na notícia, e numa notícia tem no mínimo três. Né? Tem muitos outros em determinadas situações, mas uma notícia tem no mínimo três. Essa experiência de ter passado pela prefeitura, pela Assembleia, quando me veio a oportunidade em janeiro desse ano para ser, esse nome ainda acho muito pesado para mim, porque eu me sinto um operário ainda da informação, mas me veio o convite para ser o diretor de jornalismo do Grupo Cidade de Comunicação, que é um grupo enorme. A gente está brigando para ter audiência parecida com a da Verdes Mares. A gente espera que um dia a gente alcance. Em determinadas situações, em alguns momentos a gente atinge o segundo lugar e às vezes encosta na líder de audiência. É um trabalho de muita perseverança, muita persistência e que precisa ser feito. A gente tem alguns problemas estruturais, gostaria de ter muitos mochilinhos, ainda não tem, mas a gente está lá trabalhando para que tenhamos. E em janeiro, quando eu assumi, nós tínhamos na programação que começava a partir do meio-dia, com o programa Cidade 90, depois o programa de esporte, à tarde o Cidade Alerta e à noite o Jornal da Cidade, após o Cidade Alerta. E já de cara assim, foi dado um desafio para a gente montar um programa pela manhã, que a gente inicialmente em 1 hora de programação, mas aí tivemos uma reunião com a direção da Record e de cara eles exigiram 2 horas de programação. Eu já comecei no tamanho do Bom Dia Ceará, com uma pancada que a gente, assim, com estrutura menor, já com muita dificuldade para manter o que a gente tinha, e imagina enviar 2 horas de programação na grade. A gente teve o reforço de alguns colegas, todos os setores, na reportagem, na produção, na edição, na parte técnica, no switcher, nas equipes, né, de cinegrafia, mas ainda assim a gente tem uma estrutura muito enxuta para o que a programação demanda. A gente reza todo dia lá para ninguém adoecer. Porque cada falta lá faz muita falta. Mas assim, a gente utiliza na programação, falando um pouco de convergência, a gente utiliza assuntos de um jornal no outro, entendendo que os horários são diferentes, os públicos são diferentes. De manhã cedo a gente concorre 1 hora com o Bom Dia Ceará, então de 8 às 9, pessoal, nós estamos concorrendo com o Bom Dia Ceará, de 7 às 8 com o Bom Dia Ceará. Dá uma piscadinha lá de vez em quando para eles têm muito. Mas é um jornal que a gente aproveita conteúdos dos outros programas da casa e também conteúdos da rede, sempre puxando o assunto nacional, o que trazendo para a realidade local, tentar aproximar aquela informação nacional do nosso público aqui. Para citar um exemplo, você tem uma matéria nacional sobre a situação da dengue no Brasil, eu trago para cá um entrevistado ou uma reportagem local com um coordenador de endemias ou da prefeitura, do estado, para falar da situação no estado do Ceará ou na capital, que é onde tem